Eu queria desafiar os irmãos que estão acompanhando, pelo YouTube, para que estivessem aqui presencialmente também. A sua presença aqui, ela só contribui, seja nas discussões, nos debates, nas perguntas. Então, assim, é muito bom que vocês estejam aqui presencialmente. Nós estamos com um público bom na escola dominical, nós precisamos aumentar. Então, é um desafio que eu faço aos irmãos. Nós estamos estudando, Levítico, capítulo 19, quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Levítico, capítulo 19. O capítulo 19, ele tem uma relação muito íntima, com os 10 mandamentos, com 2 textos áureos da Bíblia, que são os 10 mandamentos, está ali mesmo, e o Sermão da Montanha. Então, assim, é uma síntese, da sabedoria, da legislação que Deus deixou para aquele povo. O Levítico é um livro de leis, é um livro de instruções normativas, que é interessante a gente entender que essas instruções, essas leis, sejam elas cerimoniais, sejam elas civis, penais, elas foram criadas para que o povo tivesse desenvolvimento. O povo de Israel, na época, era um povo muito mais desenvolvido socialmente, civilmente, do que os outros povos. Era um povo onde a justiça era mais exercida, e um povo que se desenvolveu tecnologicamente. Até hoje, Israel é uma referência quando se fala em medicina, quando se fala em tecnologia bélica, quando se fala em artes marciais, quando se fala em economia, quando se fala em uma série de áreas aí onde o país pode ser desenvolvido, agricultura, por exemplo. Israel tem esse desenvolvimento muito exacerbado, e a gente entende o porquê a partir do momento que a gente vê que esses princípios criados aqui por Deus e deixados para o povo de Israel são princípios que levam a qualquer sociedade a se desenvolver. Eu estava hoje ouvindo um vídeo do Felipe Pondé, um historiador conhecido, no Brasil, aí, junto com a atriz que ele forma com o Sérgio Cortella e o Leandro Carnal, e o Pondé falando a respeito do estudo dos antigos livros israelitas, enquanto que estudar esses livros é importante hoje, porque nós estamos numa época em que olhar para o passado e aprender com os escritos e com o que nos foi falado no passado é algo muito negligenciado. A gente percebe hoje que as pessoas olham para o passado com um certo descaso e até um certo desprezo por aquilo que foi escrito no passado. E é interessante a abordagem do Pondé, que ele fala que os nossos antepassados nos deixaram a perpetuação da vida, nos deixaram uma sociedade montada. E assim, hoje, diferentemente daquela época, existia um contrato social que se preocupava com os mortos, com os vivos e com aqueles que ainda estavam por vir, com aqueles que estavam por nascer. Então se olhava o passado, se aplicava no presente para preservar o futuro. E hoje isso está sendo desprestigiado. E os textos antigos da Bíblia muitas vezes são tidos como desatualizados. A gente teve até hoje, nos tempos atuais aí, uma polêmica muito grande sobre um pastor que falou que a Bíblia precisa ser atualizada. Na verdade, isso é um conceito que está na mente de muitas pessoas. Alguém teve coragem de falar, mas isso está hoje presente na mente de muitas pessoas. Nós precisamos atualizar a Bíblia. Mas na verdade a gente precisa pegar esses princípios e olhar para eles como princípios norteadores. Porque as nações em que esses princípios foram aplicados se desenvolveram. Isso é visto tanto no Israel presente quanto no Israel passado, e também nos países que aconteceram os grandes avivamentos. Os países que tiveram avivamentos poderosos colhem até hoje efeitos na sua sociedade, efeitos que os levaram a se desenvolver. Diga, Gisele. É interessante, porque tem gente que fala assim, não tem que usar o Velho Testamento. Mas o Israel presente vive só com o Velho Testamento. E é uma baita de uma nação.
apesar de não reconhecer Jesus ainda. Mas eles pegam todos aqueles princípios que o povo fala que tem que ser atualizado hoje e vivem com aqueles princípios que na verdade não precisam ser atualizados porque eles vivem de acordo com aqueles princípios. E são uma baita de uma nação. Joia. E o livro de Levítico nos traz isso, esses princípios. Eu queria fazer um resgate rápido da última aula e avançarmos um pouco hoje. Nós vimos na última aula a origem desse estudo, que foi a sociedade, um debate que a gente teve em casa sobre a sociedade israelense, esses princípios norteadores, ou seja, de onde que vieram esses princípios e por que Israel hoje é tão desenvolvida. Nós vimos que a gente precisa obedecer e cumprir esses princípios, que a quebra desses princípios quebra você lá na frente. Aprendemos que louvar a Deus. Só tomar esse negócio aqui. A gente louva a Deus em tudo que fazemos, no nosso trabalho, na nossa vida secular, no nosso convívio com a sociedade em geral, em tudo que a gente faz no nosso estudo, nas horas vagas, em tudo isso nós estamos louvando a Deus, até no nosso lazer diário ou semanal, hoje a gente tem um lazer uma vez por semana, muitas vezes, mas em tudo isso nós estamos louvando a Deus. Que o melhor da minha vida eu devo oferecer a Deus, que a gente tem que oferecer o melhor, não só para agradar a Deus, mas no sentido de, eu vou fazer o melhor e Deus vai ficar me devendo, mas principalmente e tão somente porque eu devo ter uma vida de graça a Deus, ou seja, de gratidão a Deus, pela graça que me alcançou. Eu preciso ser grato a Deus, querer agradar a Deus por performance, ou seja, por atividades, é uma armadilha que pode nos levar ao legalismo, ou seja, a quantidade de vezes que eu vou na igreja não me faz mais santo, mas a intimidade que eu tenho com Deus dessa igreja que me faz mais santo. E muitas vezes a gente troca o ativismo por uma vida íntima com Deus. Isso não deve ser levado a cabo, Eu não devo ter uma vida farisaica. Os fariseus não tinham como problema o fato deles dar esmola de tudo que eles ganhavam, o dízimo de tudo que ganhavam, dar esmola e tal, morar na frente, mas a motivação que levava a fazer isso. Então a gente falou sobre isso na aula passada, falando que devemos ser gratos a Deus e por isso devemos oferecer o nosso melhor para Ele, porque Ele nos deu o melhor dele, que é o próprio Filho. E o Evangelho está sempre entre dois ladrões, que é o legalismo e a libertinagem. E aí, falando sobre falando que quer dizer que o papel da excelência do zelo é encantar, é dar testemunho. Falamos também que a excelência é algo que deve nos motivar a andar para frente, ou seja, sempre buscar melhorar, que a Bíblia nos estimula a isso em diversos textos, nós citamos alguns, que eu devo oferecer o melhor em tudo que faço, na vida financeira, na vida emocional, na vida física, no meu trabalho, nas minhas ideias, na preservação do meio ambiente, na minha vida religiosa, na minha vida social. E agora vamos ler Levítico, capítulo 19, versículos 3 e 29. Levítico 19, 3 diz o seguinte: cada um respeitará sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. E o 29 diz o seguinte: não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Dois textos que começam falando sobre o zelo. Nós vamos ver zelo por uma série de coisas, mas o legislador resolveu, fazendo esse resumo, que é o capítulo 19 de Levítico, a introdução falando daquilo que é mais importante: o zelo pela família. É interessante que, quando fala no capítulo 3, no versículo 3, no versículo 29, honrará pai e mãe, não prostituirá a sua filha, ele fala também e guardará os meus sábados. E é interessante a gente entender isso. É um recado claro que honrar pai e mãe, zelar pelo pai e mãe, cuidar de pai e mãe,
E cuidar dos filhos é a verdadeira religião, ou seja, é a religião aplicada na prática. Então, cuidar da família é o princípio da religião. A prática religiosa, né, que é guardar o sábado, é uma questão religiosa muito forte naquela época. E os adventistas até hoje têm isso como uma questão muito nuclear, né, da religião deles. Mas naquela época ainda mais. Guardar o sábado é uma questão muito séria, muito voltada para a obediência a Deus. E aí o legislador falou: honra teu pai, porque nisso é igual a você praticar uma religião verdadeira, ou é até mais importante do que praticar essa religião. Porque Jesus depois vem e fala que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Mas o zelo pela família, ele reforça. E ele introduz a vida das crianças, ele introduz a questão do cuidado com as mulheres, e aí ele vai aperfeiçoando ou colocando mais luz na legislação israelita, ou nos ditos antigos, nos livros antigos, no Antigo Testamento. Então, assim, o sábado, na vida daquele povo, era o sinal, né, de que aceitamos a soberania de Deus em nossas vidas. Se aceitamos a soberania de Deus em nossas vidas e a praticamos, zelamos pela nossa família. Honramos pai e mãe e cuidamos dos nossos filhos. E aí a gente introduz também a relação entre marido e mulher, né, que também diversos textos bíblicos instruem sobre isso. Hoje a Jussara comentou comigo que viu um post de uma parente onde ela falava que a vida não vem com manual. E a Jussara refutou ali no grupo de família, não sei se WhatsApp, que vem sim com manual, que esse manual é a Bíblia. Então, assim, as diversas áreas de nossas vidas, elas são regidas, elas são instruídas e elas são norteadas pela Bíblia. E a família é central. Desde Gênesis até Apocalipse fala-se sobre família. Há um cuidado especial de Deus com a família. E zelar pela família, e eu falo isso com peso, né, sobre minhas costas, porque, né, eu não me considero um bom zelador. Eu preciso aprender mais sobre isso, preciso desenvolver melhor essa área. Mas zelar pela família, né, é como se Deus falasse assim: ó, você me ama, você quer guardar as minhas legislações, então honra o pai e cuide da sua filha. Honrar pai e mãe é uma questão de respeito àqueles que nos criaram, é uma questão de respeito àqueles que nos desenvolveram, que se deram por nós, né? A gente estava ontem no supermercado e eu vi um menininho dando birra dentro do carro, e eu falei assim: meu pai eterno, pai é um negócio complicado, mãe então. E aí eu vi ali, sabe, quando da dedicação que tem que ter, né? Você vai sentar para comer e não vai conseguir comer, você vai deitar para dormir, não vai conseguir dormir, e a gente se doa, né? O pai e a mãe é como se ele colocasse em primeiro lugar, e de fato eles fazem isso, pai e mãe fazem isso, a vida do filho, e não a própria vida. E muitas vezes isso não é reconhecido, isso não é elevado à condição de honra que deveria ter. E Deus é muito claro quando Ele fala do zelo pelo pai, pela mãe, o respeito por aqueles que nos ensinaram. E quando a gente fala de honrar pai e mãe, nós estamos falando também de respeitar e de honrar os ensinos deles, que é uma coisa que a gente vê que a sociedade nossa hoje não faz. Honrar os ensinos dos antigos, os ensinos dos patriarcas na cultura e na vivência na sociedade oriental é muito mais presente na sociedade oriental do que na ocidental. A gente não tem tanto zelo pelos mais velhos, e nós vamos ver mais para frente que a Bíblia reforça de novo essa questão do zelo pelos mais velhos. Então, os dois textos falam religião na prática, honrar pai e mãe, cuidar dos filhos. O zelo pela família é a religião sendo colocada em prática.
Opa, vamos botar no. Essa imagem aqui, gente, fica lá para mim, faz favor. Tem que colocar o ponteiro aqui para um ponteiro humano. Nosso ponteiro. Joia. Essa imagem aqui, eu acho que não vai dar para os irmãos que estão acompanhando na internet ver bem, mas é a imagem real de 1948 nos Estados Unidos, se não me engano, na Inglaterra, onde uma mãe colocou e de fato vendeu os 4 filhos. Para nós hoje, isso é algo fora do normal. Como é que a pessoa vende filho? Pensa você pegar o Lourenço, colocar uma plaquinha, vende. Rapidinho vai vender, o bichinho é fortinho, o bichinho. Dá para pegar um preço bom. Mas hoje, naquela época já era absurdo, tanto que a mãe vira o rosto, a mãe é uma drogada, eu estudei essa matéria, ela vira o rosto ainda assim com vergonha para não aparecer na foto. O pai é um ex-presidiário, todas essas crianças tiveram vidas trágicas. As famílias que as compraram as trataram com crueldade. Mas quem assistiu a série Bárbaros, por exemplo, vou pegar uma mais recém-lançada, um dos primeiros capítulos, o pai, um grande nobre daquele clã pequeno, mas uma pessoa respeitada naquele clã, tanto que ele quer ser o rei daquele clã. Primeira coisa, nas primeiras cenas é ele vendendo a filha por 4 cavalos. Não sei quantos se lembram disso, quem assistiu a série. E ele falando lá, não, peraí, a menina é bonita, está aqui. Ele pega a menina, exibe a menina, uma moça que deve ter uns 19, 25 anos. Fala, ela é uma moça bonita, vários 4 cavalos, sim. E era filha dele. Isso naquela época era algo normal. Vender a filha, ou trocá-la por um bote, ou trocá-la por algo que pudesse trazer algum benefício para a família, ou fazer a família sobreviver mais um tempo, era algo normal na época, em várias culturas. Mas a Bíblia nos traz um princípio. Não devemos colocar o dinheiro na frente dos nossos filhos. Não devemos colocar o sustento na frente dos nossos filhos. Então assim, parece absurdo você ver, não prostituirás tua filha. Mas até hoje, no Nordeste, existem pais que trocam as filhas por pratos de comida. E eu já ouvi esse relato de muitos caminhoneiros que na verdade entraram nessa troca. Então assim, não é algo absurdo falar de trocar filho por dinheiro. Aconteceu em 1948, acontece hoje, e naquela época era muito mais comum, porque a mulher não tinha um valor. Primeiro que ela não conseguia guerrear. A única coisa que a mulher tinha era a capacidade de procriar naquela época. E se a mulher não tinha nem isso, ela era desprezada. E a gente vê diversos relatos bíblicos aí de mulheres que foram desprezadas porque não conseguiam ter filhos. Então assim, a Bíblia, por mais que ela esteja num contexto cultural diferente, ela traz princípios que são muito verdadeiros hoje. Então a gente não pode trocar, dá mais um clique aí, sabe? A história está lá relatada no R7, no site da internet, e fala do quanto a gente pode infligir sofrimento sobre os nossos filhos se nós não os priorizarmos. E hoje, será que a gente vende nossos filhos ainda? O que vocês irmãos acham? Sim ou não? Vende? Vamos dar um exemplo aí. Exatamente. Quando a gente deixa um filho desprestigiado em relação ao trabalho, a gente está vendendo. Obriga a fazer uma faculdade que ele não quer. Outra questão muito séria, Tem muitas famílias que, até hoje isso é muito claro, mas antigamente era muito comum.
O filho, no começo da década do passado, né, século XIX, 1900, para ele ser bom, ou ele era padre, ou ele era advogado, ou ele era médico. Então, independente se ele tinha vocação, ou se ele não tinha vocação, o pai empurrava a criança para essas profissões, ou para a eclesiástica, né, a religiosa, ou para a medicina, ou para o direito. Até hoje, medicina, direito e engenharia são profissões em que muitas vezes o pai empurra a criança. Por quê? Eu mesmo passei por isso. Na veterinária? Eu nunca gostei de mexer com science, essas coisas. O que eu tinha vontade era educação física. Aí meu pai falou, isso não dá dinheiro. É médico, eu falei, médico, cara, eu posso estudar, né? Nem posso estudar, eu nunca vou ser médico. Então vai ser médico veterinário. Pois é, então assim, é enxergar no dinheiro a prioridade. Né? Eu estou fazendo porque eu quero o futuro do meu filho. Tá, mas o futuro do seu filho ele se prende tão somente ao dinheiro, ao sustento. Né? E a gente percebe hoje, e tem vários estudos sobre isso, e eu estudo bastante sobre isso, que a maior parte das pessoas que têm sucesso profissional são aquelas pessoas que fazem o que gostam. Independente do que gosta, ser de A ou B, medicina, veterinária, professor, né? Independente. A gente percebe expoentes aí na arte, ou como professor, como Sérgio Cortella, ou como historiador, como Felipe Pondé, ou como educador físico, como Bruno Cobra. São pessoas que são expoentes em áreas de filosofia. Quem dizia que filosofia dá dinheiro? E o Sérgio Cortella está milionário. Então, assim, fazer o que gosta não é só uma questão de dinheiro também, é claro, mas é uma questão de vocação, daquilo que eu sou, daquilo que eu fui chamado para entregar para a sociedade. E muitas vezes o pai obriga o filho a ganhar dinheiro. Diga aí. Porque quando a gente faz o que gosta, a gente glorifica Deus. Quando a gente não faz o que gosta, a maioria das vezes a gente está fora do propósito de Deus e não glorifica. É verdade. Então, assim, eu tenho um chamado para servir a Deus, para glorificar a Deus na minha profissão. Se eu coloco o dinheiro na frente disso, a Jussara falou, eu deixo de glorificar a Deus por eu estar priorizando algo que vai me trazer dinheiro, que vai me trazer resultado financeiro. Então vamos lá, né? 1 João capítulo 2, versículo 12. Lá no finzinho da Bíblia, lá no finzinho da Bíblia, está a carta de João. 1 João capítulo 2, versículo 12, ele diz o seguinte: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi que sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Muitos estudiosos desse texto de João falam que João está falando aqui de uma gradação, ou seja, de uma sequência na vida espiritual. Ele fala de filhinhos, aquele recém-convertido, aquela pessoa que está começando agora a sua caminhada espiritual. Ele fala de jovem, aquele que já tem uma certa maturidade na vida espiritual, e ele fala de pais, né? Aquele que já está maduro, né, na vida espiritual. E é interessante que aqui os filhinhos conheceram, foram salvos, tiveram os pecados perdoados, que é o que a graça faz. A partir do momento que você foi alcançado por Cristo, você teve seus pecados perdoados. Os mais maduros vencem o maligno. E os pais? Qual que é o papel dos pais nessa gradação? Ou seja, aquele que é mais maduro, né, na vida espiritual, qual que é o papel dele? Cuidar do filhinho. Então, assim, se lá em Levíticos fala que eu não devo prostituir, né, a minha filha, João, ele coloca também a questão dos filhos espirituais, de colocar à frente
na nossa própria vida, o cuidado com aqueles que estão iniciando a jornada espiritual. Cuidar dos mais novos é um papel dos mais velhos. Então, assim, eu preciso dedicar um tempo meu se eu sou pai, ou seja, se eu tenho mais tempo de igreja e de relação com Deus, mais importante ainda do que a igreja, de intimidade com Deus, eu tenho que zelar por aquele que está começando, aquele que é filhinho, que já foi alcançado pelo pai, mas que ele está dando seus primeiros passos na fé. Esse texto é muito claro nisso. Então, religião na prática é eu dedicar tempo, dinheiro, recursos, seja eles quais forem, para cuidar dos filhinhos. Aqueles que ainda nem conheceram o pai ainda. Evangelizar eles. É dedicar tempo para cuidar. Então, assim, quanto nosso tempo que a gente dedica? Tem muitos irmãos aí que estão assistindo pela internet que já tem mais experiência bíblica, e tem muitos irmãos aqui que já tem mais experiência de vida cristã. Quanto tempo nós estamos dedicando a cuidar dos filhinhos, a estarmos juntos? Tem uma música do Gerson Borges, Cafezinho, se não me engano, que ela fala que para ganhar tem que perder. Mas para ganhar, quer dizer que para ganhar na vida espiritual, ou para ganhar na intimidade com o irmão, na comunhão com o irmão, eu tenho que perder. E perder aquilo que a gente hoje valoriza muito, que é tempo. O nosso tempo. Quanto do meu tempo que eu estou investindo para cuidar dos filhinhos? E daqueles que nem são filhinhos ainda, não, que podem vir a ser filhinhos. Então, eu falo isso e eu fico com o coração na mão. Se tem um tempo, uma coisa que a gente hoje parece que não sobra, é tempo. Porque a gente coloca tanta coisa na nossa vida, chamamos de prioridades, de atividades. Só que zelar pela família, e aí estamos falando de toda a família agora, filhos, pais, a esposa, e tudo aquilo que envolve sogro, sogra, irmãos, é dedicar principalmente tempo. Tempo. E a gente pega um texto lá no Levítico, um texto lá, quase no final da Bíblia, e ele falando de ser pelo outro, pela família. Diga isso, Sara. E Tiago fala, a verdadeira religião é visitar as viúvas, os órfãos, Então, assim, além da nossa família, a gente precisa dedicar tempo para o nosso irmão em Cristo. Porque às vezes a gente não dedica, não vou, não, não. Eu tenho muito isso. Então, zelo é cuidar da excelência naquilo que a gente tem de mais precioso, que são nossos entes queridos, os nossos irmãos físicos, biológicos e os nossos irmãos na fé. Passa aí, Sara. E agora, zelo na adoração. Versículo 4 de Levítico 19: Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Nosso culto deverá ser sempre ao Deus verdadeiro. E não devemos contaminar os nossos atos de adoração. É interessante, culto. Cultuar a Deus. Culto, a palavra culto vem da mesma raiz de duas palavras interessantes que tem muito a ver com a nossa vida: cultura, cultivo. Cultivo é a nossa vida, o que a gente faz, o que a gente cria, O agricultor, ele cultiva o solo, Vamos dizer que o Fred, ele cultiva os alunos e os textos, que são os textos didáticos ali, e cria novos conhecimentos, A Jussara cultiva casas, O Rodrigo cultiva ações e investimentos. O Rodrigo é chique. Cada um cultiva, o que faz? A irmã cultiva corpos e desenvolvimento físico, Então, assim, cada um de nós cultiva alguma coisa.
e temos uma cultura, ou seja, temos aquilo que nos traz as nossas referenciais em diversos aspectos, daquilo que a gente ouve como música, daquilo que a gente escreve, daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente veste, né? As nossas gírias, o nosso jeito de falar está na cultura, o que nos envolve. E culto tem essa mesma, tem uma relação muito íntima com essas duas palavras, tanto o cultivo quanto a cultura. E quando se fala de cultura e quando se fala de culto, né, a gente precisa ter na nossa cultura e no nosso cultivo a adoração ao Deus verdadeiro. Se você pegar lá Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, ele vai começar, se você pegar lá no capítulo, lá no comecinho do capítulo, da parte de cima, está lá a prática da justiça, né? E aí ele começa a falar sobre o que é essa tal prática da justiça, e aí pensando que justiça é o serviço, é fazer aquilo que é justo, aquilo que é correto diante de Deus. Então, é a prática daquilo que é correto diante de Deus. E aí ele fala lá, né, como se deve dar esmolas, né, como se deve orar, né, e aí tem o texto áureo, né, do Pai Nosso, ali a partir do versículo 9, como jejuar, os tesouros do céu, e o versículo 21 traz, porque onde está o seu tesouro, aí também estará o vosso coração. Passa mais um slide aí, sabe? Né? Ou seja, o nosso coração, que na Bíblia é o centro das nossas emoções, e a emoção é o centro daquilo que nos impulsiona, né? O que te faz levantar todos os dias? Essa é uma pergunta. Se você passar por uma entrevista para entrar na minha equipe, seja como líder de produção, seja como supervisor ou analista, essa é a pergunta que eu vou te fazer. O que te impulsiona a sair da cama todos os dias? Porque isso é emoção, e a emoção está ligada, atrelada à motivação. Qual que é a motivação? O que está no seu coração? O que te faz sorrir? O que te faz ficar alegre? O que te faz vibrar? Então ele fala, onde está o teu tesouro, está o seu coração. E onde está o seu coração, está o seu tesouro. O que te faz ficar feliz? Você ficaria muito mais feliz se a igreja reformasse toda a igreja, e tivesse uma igreja bonita, e tivesse a parte do fundo ficasse pronta, e aqui ficasse tudo azulejado, sei lá, um porcelanato bonito, ou se uma irmã se convertesse, olhando lá no âmago, lá no seu coração, o que te faria mais satisfeito? Interessante isso, né? Por que eu faço uma festa depois da inauguração de uma área nova da igreja, ou de uma reforma grande da igreja, e não faço uma festa porque teve um momento aqui que batizamos 3 irmãos? Que inversão de valores que é essa, irmãos? Nem convido para pizza. Pior, né? Fazendo um banquete. Espera aí, onde é que está o nosso coração? Onde que nós estamos colocando as nossas positivações emocionais, aquilo que nos faz vibrar? O que te faria mais feliz? Ganhar na cena, ficar rico, ou ver o irmão converter? O que mexeria mais com as suas emoções? Onde está o centro das suas emoções, das suas motivações? O culto a Deus é você estar assim, nossa, eu fiz algo legal no meu trabalho. No meu caso, eu dei um excelente treinamento, eu fiz um excelente programa de coaching, eu desenvolvi uma pessoa para a glória de Deus. Isso deveria me deixar mais feliz do que, nossa, eu fiz um bom treinamento, eu fiz um baita no programa de coaching, eu desenvolvi um talento, e isso vai fazer muito bem na minha carreira. O que deveria vibrar mais? Porque as duas coisas são certas. A minha carreira pode se desenvolver através de um cultivo, ou seja, de um trabalho bem feito,
mas eu também posso glorificar a Deus através de um trabalho bem feito. Mas o que vibra mais no meu coração? O que me faz mais feliz? Passa um slide aí, sabe? Nós temos a história, eu não vou ler o texto, mas todo mundo conhece, Gênesis 4, capítulo 3, versículos 3 a 7. É a história do sacrifício de Abel, do sacrifício de Caim, né? A oferta que os dois fizeram para Deus, né? Uma foi rejeitada, e a outra foi aceita, né? E é interessante que a Bíblia fala que Abel levou o melhor que ele tinha, as primícias, e Caim levou a oferta. É como se fala assim, ó, Caim levou um negócio para Deus, ele foi lá e levou, porque ele separou um negócio para Deus. E Abel não, Abel separou o que ele tinha de melhor e ofereceu para Deus. E aí Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Dizem as más línguas, né, que Caim matou Abel porque Abel era pecuarista e a roupa do boi está R$270. Abel está ganhando muito mais dinheiro. E Caim era lavoureiro, né, uma seca danada, e o lavoureiro está tudo morrendo de medo. Mas, voltando aqui ao texto, né, no versículo 7 de Gênesis 4, diz o seguinte: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. É Deus falando com Caim. Caim, se você tiver um procedimento bom, ou seja, um bom culto, você vai ser aceito. Agora, se você continuar esse cultinho mais ou menos, onde você pega qualquer coisa e leva para Deus, e traz para mim, isso que era Deus falando, eis que o pecado está à porta. Ou seja, se você não entrega aquilo que você tem de melhor para Deus, você vai acabar sendo dominado pelo pecado. Por quê? A vida é um culto a Deus. Se eu entrego mais ou menos para Deus, para outra pessoa ou para outra coisa, eu vou entregar aquilo que eu tenho de melhor. Se não é Deus que mexe com o meu sentimento, outra coisa vai mexer e vai me dominar e vai fazer de mim um pecador. E é interessante que ele fala: o pecado jaz à porta. É como se o pecado estivesse deitado na porta da sua casa. Quando você fosse sair, está pecado. É como se fosse sair de casa para fazer alguma coisa, o pecado está lá, se oferecendo para você. E vai te acompanhando. E vai na sua mente. Você vai te acompanhando. Ele está deitado na porta, mas você saiu e ele te acompanha. Se você não oferece o melhor para Deus, você vai oferecer o melhor para alguma coisa, para algum outro Deus. Se no seu trabalho você não dedica aquilo que você tem de melhor, você não faz o melhor como se fosse para Deus, você vai fazer o melhor como se fosse para alguma outra coisa. Essa alguma outra coisa pode ser o seu desejo de crescer profissionalmente, pode ser o seu desejo de aparecer, pode ser o seu desejo, né, sei lá qual. Se você não faz para Deus, se você não entrega para Deus, para alguém você está entregando o seu coração, tudo que você faz. A gente precisa estar muito atento a isso. Posso ensinar isso, sabe? Jóia, para voltar. O zelo, gente, tanto pela família quanto por Deus, é dedicar aquilo que a gente tem de melhor. Primeiro para Deus, que é a nossa prioridade. Mas se você faz uma relação de doação daquilo que você tem de melhor para Deus, você automaticamente vai doar aquilo que você tem de melhor para a sua esposa, para as suas filhas, seus filhos, seus pais. Porque a adoração verdadeira a Deus implica em relacionamentos sóbrios com aqueles que estão do nosso lado. Relacionamentos de entrega, de amor àquele que está do nosso lado. E o próximo texto fala isso. Zelo no relacionamento com o próximo. Está lá no versículo, já está bem na sequência aí. Deixa eu achar aqui.
Dá mais um slide aí, sabe? Deixa eu achar aqui o texto. Mais um. Joia. Deixa eu achar a referência aqui disso. Eu não coloquei em nenhum lugar. Ah, tá. Agora eu entendi por que eu me coloquei. Porque os próximos pontos, todos vão ser do zelo do relacionamento com o próximo. Né? O nosso relacionamento com o próximo é a maneira mais fácil de exteriorizar o amor de Deus. E lá no versículo 9 e 10, começa a falar sobre isso. Já entendi. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo, ao canto do teu campo, não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás a tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Diga. É interessante que a gente não para para pensar, olhando lá, como você estava falando. Você não vai entregar o melhor para Deus, para alguém que você vai entregar, para outra coisa. E geralmente a gente quer entregar para a gente. É o pior de todos, é o egoísmo, é o egocentrismo. Né? Então, assim, eu quero entregar o melhor para alguma coisa que vai me satisfazer. São as concupiscências da carne, então ditas, né, por Paulo. Se eu não entrego o melhor para Deus, o Sábio está falando, eu vou entregar para alguém. Se alguém, geralmente sou eu mesmo. Então, assim, eu quero ter prazer próprio daquilo que eu faço. Eu quero ter uma satisfação própria daquilo que eu faço. Um culto próprio a mim mesmo. E aí, esse é o primeiro pecado, né? Querer ser igual a Deus. Diga, Sábio. É interessante que, só um exemplo, quando eu era mais nova, eu morava em Romário, então assim, estava sempre na casa da minha avó, e a casa da minha avó, meus tios moravam lá, tios, primos, né? Uma chácara grande, com 3 casas. E eu lembro que à tarde eu ia fazer um escoteiro. Aí chegava meu tio, como eu não quero. Daí falava assim, pai, o tio quer. Tá bom, tio, eu vou fazer com o senhor. Não, eu quero esse que você fez. E eu falava, não, eu faço outro, o meu eu vou mudar. Não, eu quero esse aí. Mas olha como que a gente é, ou seja, aquele que eu fazia, eu tinha fazer acho que 16 anos, 17. Eu tinha feito com tanto zelo, porque era para mim, quando ele pedia, ele falava, eu quero, mas eu quero é esse. Porque ele sabia que eu tinha feito aquele para mim, e o para o outro eu poderia fazer de outro jeito. E é interessante isso, geralmente a gente é assim. Conhecer toda a natureza humana, sentido. A gente quer o melhor pra gente. A gente quer o melhor pra gente. Eu até poderia fazer tudo caprichar por ele, mas não seria como eu Tão bom quanto para mim, não. o meu dele era esse, eu quero esse. Aí ficava aquela guerra, eu não queria dar o meu. Sim, né? Quando é pra gente, né, a gente faz com mais cuidado, mais zelo. Então, provavelmente Caim pegava as primícias da agricultura dele para ele e chegava para Deus e dava outro. Então, assim, o pecado jaz a sua porta. Nesse caso, que for tentar entender aqui, qual o pecado? É o pecado de que você está colocando você em primeiro lugar. A mesma coisa lá de Adão e Eva. Interessante, eu lembro da fala do presbítero Paulo Neves, lá em Barra do Garças, a gente está em Cuiabá. Ele falou o seguinte: de uma fazendeira, né, o fazendeiro chegou na esposa e falou assim: aquele bezerro que nós reservamos para Deus quebrou a perna. O que quebrou a perna é para Deus. Não que aquele que ele levou para Deus quebrou a perna, aquele que quebrou a perna ele deu para Deus. Então, geralmente a gente faz isso. E é interessante a cultura israelense, e eu trabalhei com israelenses durante alguns anos, né, abatendo animais. O abate de animal que é para Israel, o animal tem que ser perfeito, porque eles oferecem todos os animais antes para Deus, e para Deus não serve nenhum animal que tem qualquer marca, qualquer mancha, qualquer problema de saúde, não serve, porque ele é primeiro oferecido a Deus. Isso. Aí você se pergunta, como que eu aplico isso hoje? Se o meu trabalho é outro. Mas aí você pensa, o seu trabalho, como fala lá, você tem que glorificar a Deus, então o seu trabalho tem que fazer o melhor como se você estivesse fazendo para Deus. Com a sua família, você tem que tratar ela da melhor maneira, como se você estivesse tratando a Deus. Em relação ao dinheiro, os dízimos, que ainda fala lá, que Deus a gente dá das primícias. Quantas vezes que chega no nosso dinheiro, você faz
Primeiro nossas contas, né? Se der. Então isso é cultivo, é cultura e é culto também. Né? Se eu coloco, né, em textos de Provérbios, é muito claro nisso, vários textos, as minhas dívidas, se eu me endivido, né, e ele me sobra para cuidar do outro ou para cultuar a Deus através do dízimo, eu sou pecaminoso. Eu estou fazendo pecado. Tá. Os próximos pontos têm a ver com o zelo no relacionamento com o próximo. E aí vamos se falar alguns pontos sobre isso, né? Passa o slide aí, Sara. Pode passar? Né, já falei sobre isso, pode passar. E zelo na generosidade. O último ponto que nós vamos abordar hoje, está no versículo 9 e 10, nós já lemos. Era uma cultura que falava o seguinte, era uma legislação, era uma lei que falava o seguinte: o agricultor, e naquela época todos viviam da agricultura, né, com exceção dos povos separados por Deus para cuidar do templo, tudo aquilo que você cultivar, que você, na hora que você for colher, você não vai colher todas as frutas, né? Você faz a primeira colheita, quem já trabalhou em agricultura sabe bem disso, né? Você tem uma colheita da soja, por exemplo, onde você passa a colheitadeira grande no meião do eito e vai fazendo toda a colheita ali, uma colheitadeira grande. Mas você tem que ter uma colheitadeira pequena para você colher os cantos, porque a colheitadeira grande não faz a curva perfeita. Quando você vai colher também o milho na mão, você faz a primeira colheita e depois sobra uns grãos, umas espigazinhas ali que você não colheu porque não deu tempo, porque ela não estava totalmente desenvolvida e tal. E aí depois você volta e colhe de novo. Na cultura e na legislação de Levítico, você não podia fazer a rebuscagem, ou seja, buscar novamente os grãos que ficaram para trás. Aquelas espigas que caíram no chão quando você estava carregando na carriola, ou sei lá como você carregava, incensos nos lombos de burros, de animais, ou nas próprias costas, aquelas espigas que caíram no chão, você não podia catar de volta. Por quê? Porque depois viriam aqueles que são menos favorecidos, que não têm terra, e pegariam aquelas espigas que caíram no chão, que iriam novamente dentro da vinha, né, ou dentro do cultivo de milho, de trigo, ou seja lá o grão que eles cultivaram, e rebuscariam, procurariam as espigas que ficaram para trás, e dali tirariam o seu sustento. É engraçado você falar, porque até muito tempo, quando eu me lembro, quando eu era menino, meu avô mesmo saía para fazer essa colheita nos que sobraram, nos que caíram para a colheitadeira. Aí hoje eu vejo que a maioria, não digo todos, ainda tem alguns, mas a maioria dos agricultores perdeu essa cultura. Sim. Hoje eles mesmos escolhem o que restou e os benefícios do próprio. Pois é. Então, assim, esse cuidado, esse zelo, né, o mais fraco está em Levítico. E é interessante a cultura que isso prevaleceu em Israel, até hoje prevalece. Se você pegar na Netflix, por exemplo, assistir Mar Vermelho, Resgate no Mar Vermelho, tem assim, ele conta uma história real, né? A história é de um povo da Etiópia, israelense, de cultura israelense, que tinha ficado na África e que estava sendo massacrado numa guerra civil. E Israel monta uma operação de resgate para pegar aquele povo e levar para Israel. Já em 1978, 70 e poucos, já depois que Israel foi reconstruído, né, reerguido como país, e eles têm todo um cuidado, eles compram um hotel na África para ser uma base militar escondida com espiões para levar esse povo de volta. Cuidado, uma dedicação ao menos favorecido. Então, assim, esse zelo pela generosidade tem que estar presente no nosso coração. Diga-me. Aqui na nossa região há um costume muito ruim, feio, antibíblico, as pessoas irem até as lavouras das outras pessoas para pegar milho e fazer pamonha. Roubar milho. Roubar milho. Resumindo a conversa. E tem um produtor presbiteriano na nossa região que ele fala que o que ele faz? Tem uma área que esse cara entre a rodovia e a plantação, ele fala assim: eu planto ali e quem me conhece sabe que ali está disponível para qualquer um pegar.
Certo. Mas eu planto além para essas pessoas passarem e pegarem. Então, quem me conhece, sabe que ali qualquer um que chegar e encostar o seu carro, sua caminhonete, sua moto, pode pegar à vontade naquela área que eu plantei justamente Para doação. para essa doação. Joia, né? E é interessante, a gente tem essa preocupação. E isso é muito presente nas pessoas mais antigas, mais antigas de idade, né? Mais velhas. Meu pai tem um cuidado de plantar coisa para os outros. E uma vez, meu pai plantou lá uma árvore, né? E eu não lembro que árvore que é. Sei que alguém chegou ali e falou assim: mas rosto, como é que você planta esse trem? Esse trem demora tantos anos para produzir, quando começar a produzir, já morreu. Aí meu pai falou assim: desventurado. Ele falou outro nome, não vou falar esse nome que ele falou. Desventurado é tu, não usou esse termo. Mas ele chamou o cara de algum termo lá. Falou: se todo mundo pensasse igual a você, ninguém comeria dessa árvore. Então, assim, o zelo e cuidar para que o outro possa comer. Isso tem muito a ver também com o meio ambiente. Cuidar da natureza para que a próxima geração tenha uma vida plausível nessa terra. Muitas vezes a gente só cuida do nosso, a gente quer ter o nosso, não quer ficar rico agora. A próxima geração, as próximas que se lasquem. Aí eu aquele rei lá, né, que o profeta falou para ele, aí ele falou assim: que boa palavra você está me dando. Mas você não está entendendo. A sua geração vai ser lançada. Que boa palavra. Eu não estou fora. Eu estou fora. Pelo menos eu não vou morrer. Eu vou morrer antes. É exatamente isso. O zelo na generosidade é você cuidar daquele que está aqui presente, né? Mas tem um contrato social com as gerações que virão, que era um cuidado que esse povo tinha também. Só que a nossa geração não zela nem pelos mortos, ou seja, o conhecimento que veio do passado. Zelar pelos mortos não é ir lá no cemitério, né? E colocar uma flor, né? Pode ser também, mas não é isso. Mas é zelar pelos conhecimentos que eles nos trouxeram, que eles deixaram para a gente. E zelar pelas gerações futuras, ou seja, cuidar para que as gerações futuras tenham água potável, tenham uma natureza legal, tenham condições de sobrevivência. Então, assim, zelo e generosidade tem muito a ver com o meio ambiente também. Passa lá, sabe? Provérbios, capítulo 11, versículo 24, fala disso. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Ou seja, um princípio bíblico falando que aquilo que se você dá com generosidade, Deus irá te abençoar. Deus dará bênção sobre a sua finança, sobre o seu cultivo. Próximo slide, sabe? A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Também falando de promessas de Deus para aquele que dá. E é interessante, né, se você pegar ali o princípio de Francisco de Assis, dar é melhor do que receber, que é um princípio bíblico, não é só a questão financeira. Deus fala também da questão financeira. Aquele que dá com generosidade será abençoado financeiramente. Mas não é isso. Quando Deus fala de vida em abundância, quando Jesus fala, eu vos dou uma vida em abundância, é uma abundância de sentido, é uma abundância de plenitude, de sentimento, de estar bem. Muitas vezes a pessoa é abençoada financeiramente, mas não tem sentido na vida. Quem se doa pelo outro, quem vê o outro crescer por causa daquilo que ele fez, ele tem uma recompensa no céu, sim, mas ele tem uma recompensa de uma satisfação agora também, de perceber o outro se desenvolver, uma gratidão no coração por você poder ter ajudado o outro. E essa gratidão dá sentido à vida. Aquele que só olha para si perde o sentido. A gente vê pessoas ricas, famosas, bem-sucedidas na sua vida, que morrem muito jovem, ou que dá cabo da própria vida, porque não tem sentido viver. E quando você se doa, quando você tem zelo na generosidade, você percebe uma satisfação já hoje. Quando a gente percebe, quem é professor, Fred, sabe muito bem disso.
Quando chega alguém e você fala, professor, aquele negócio que você me falou, você percebe que a pessoa está se desenvolvendo, isso traz uma satisfação para a gente fora do normal. Quando alguém faz algo de bom, cultiva algo bom no seu trabalho, percebe que ele está abençoando o outro, e é para isso que nós somos chamados, no nosso cultivo, no nosso trabalho, para abençoar aquele que está próximo, numa reabilitação física, né, no desenvolvimento comercial, ou no desenvolvimento das diversas esferas que eu tenho nas profissões, numa restauração de um dentista. Quando eu percebo que o outro está sendo beneficiado por aquilo que eu fiz, aquilo me traz satisfação, me traz alegria. Diga. Estamos fazendo a leitura bíblica, Isaías 58, de 7 a 11. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa dos pobres, dos abrigados, e se vires o nu, cubras, e não respondas o teu semelhante? Então, romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem defesa. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Retirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Que legal. Isso é óbvio. Promessa de Deus. Não, eu falo assim, a pessoa ter falar, não, te abençoo, vai com Deus, e Deus te dê abundância, isso não é obra. Obra é você ir lá e fazer. Fala assim, não, você está precisando da comida? Então aqui. Exatamente. E é interessante que o texto de Isaías fala, Deus regará a tua alma. É uma satisfação interior, é um sentido de vida, é eu ter plenitude na minha vida, é eu achar que a minha vida vale alguma coisa, é eu não pensar que eu não valho nada. Uma das coisas que a gente pesquisa dentro da empresa que eu trabalho são relatos de pessoas que falam que não servem para nada, ou que não valem nada, ou que não faz falta. Eu já tive 5 suicídios, tentativas de suicídios claras dentro da minha empresa, né? E uma levou a cabo. Uma mulher chegou ao extermínio, sabe, há pouco tempo, né? Agora uma filha de uma funcionária minha, uma funcionária querida, ingeriu soda cáustica. Estava grávida, o bebê já faleceu e ela está numa situação muito crítica. Mas assim, quando a pessoa fala, eu não sirvo, a minha vida não abençoa, ou não faz falta, é um princípio claro, um alerta claro que aquela pessoa pode estar numa rota de suicídio. E quando a gente é generoso, o texto de Isaías mesmo, que o irmão Fred leu, fala, Deus tratará o quê? A sua alma, a sua vida fará sentido. Então assim, eu preciso ser generoso para abençoar o outro, mas eu também sou abençoado. Eu também encontro sentido naquilo que eu faço. Porque zelar pelo outro é a aplicação prática do amor que eu recebi por Deus, de Deus, que zela por mim. Que zela por mim. Que a gente possa encontrar sentido em nossas vidas. Que a gente possa zelar pelas nossas famílias. Que a gente possa ter honra pelos nossos pais, dedicando tempo a eles. Que a gente possa cuidar do outro e dar a ele tudo aquilo que nós temos em fartura. Que às vezes não é dinheiro, mas é um tempo, é uma atenção, é carinho, é zelo. Que a gente possa viver isso em plenitude, porque isso fará com que a nossa relação com Deus seja mais plena. É na minha relação com o próximo que eu espero a minha relação com Deus, e é na minha relação com o próximo que eu desenvolvo a minha relação com Deus. Vamos orar? Senhor Deus querido Pai, obrigado, Deus. Obrigado por esse dia. Obrigado porque o Senhor nos ensina e nos exorta, e seus ensinamentos, as suas exortações nos abençoam e trazem para nós princípios que nos norteiam a ter uma vida de alegria,
uma vida de plenitude, uma vida com sentido, com objetivo, uma vida em que a gente possa se regozijar na Tua presença e na comunhão com os irmãos. O Senhor nos abençoe e nos ensine, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Logo mais à noite, às 18h30, nós temos o nosso culto.